Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão 23 do ano de 2018 do município de São Bernardo do Campo. Ela diz o seguinte: uma pessoa dispõe de determinada quantia de dinheiro para comprar doces para uma festa. Utilizando totalmente esse dinheiro, é possível comprar N doces, cada um deles custando R$ 3,50. Porém, se cada doce custar R$ 3,00, com a mesma quantia de dinheiro, será possível comprar 20 doces a mais. A quantia de dinheiro disponível para comprar esses doces é... Galera, aqui antes da gente começar a analisar esse enunciado, vamos estabelecer um raciocínio que me dê a quantidade de doces. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo numérico, que daí fica mais fácil de a gente generalizar usando as incógnitas, que é o que a gente vai ter que fazer aqui. Vamos supor, se eu tiver R$ 8,00 e cada doce custar R$ 2,00, quantos doces eu consigo comprar? Qual cálculo que vocês fariam nesse caso? Bom, eu pegaria os R$ 8,00 que eu tenho, dividiria por R$ 2,00, que é o valor de cada um dos doces, e aí eu teria então 4 doces. Então a conta que eu estou fazendo é, eu pego a quantidade de dinheiro que eu tenho e eu divido pelo valor de cada doce. E aí com isso eu tenho a quantidade de doces que eu consigo comprar, certo? Tendo esse raciocínio, agora a gente consegue aplicar dentro do contexto do enunciado que ele deu pra gente. Ele fala pra gente, utilizando totalmente esse dinheiro, é possível comprar N doces, cada um deles custando R$ 3,50. Então, vamos separar isso em duas situações. Essa daqui é a primeira situação. Então, primeira situação. Só que, galera, para conseguir fazer aqui, montar uma equação, a gente precisa estabelecer uma incógnita. Quem que vai ser a incógnita aqui? Uma delas, ele já deu, que é o quê? A quantidade de doces, que ele chamou de N, né? Então, ele chama aqui de N. Então, uma das incógnitas a gente já tem, que é o N. Então, N é a quantidade de doces. Só que a gente precisa de uma outra incógnita. Lembra o que eu falei que a gente precisa fazer para achar a quantidade de doces que se consegue comprar? A gente precisa saber da quantidade de dinheiro, né? Então, a quantidade de dinheiro que ele tem eu vou chamar de X. Então, vamos colocar aqui só como dinheiro, né? Que daí fica mais fácil. Então, dinheiro. Quanto que ele tem para comprar os doces? E aí, qual cálculo a gente fazia, então, para achar o número de doces? A gente pegava a quantia em dinheiro, a gente dividia pelo valor de cada doce, que nesse caso aqui ele está me dando como R$ 3,50. Então, dividido por 3,50, lembra que 3,50 é equivalente a 3,5, tá? Esse zero. Quando a gente tem essa vírgula aí, ele já não influencia mais no valor, né? E aí, se eu pego então a quantia em dinheiro e eu divido pelo valor de cada doce, eu vou ter a quantidade de doces, que nesse caso é N. E aí, galera, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso, então, a gente vai ter aqui uma primeira equação. Por que primeira equação? Por que você não resolve, professor? Eu tenho duas incógnitas, pessoal. Com duas incógnitas, ou seja, com dois valores desconhecidos em uma equação só, eu não consigo achar o resultado. Por isso que eu vou ter que montar uma segunda situação. Tudo bem? Então, a partir dessa segunda situação, a gente vai chegar numa segunda equação para conseguir resolver isso daqui. Então, segunda situação. O que ele fala aqui para a gente nesse segundo caso? Ele fala, olha, porém, se cada doce custar R$ 3,00, com a mesma quantia de dinheiro, será possível comprar 20 doces a mais do que no primeiro caso. Então, a ideia aqui vai ser a mesma. Com a mesma quantia em dinheiro, quanto que a gente tinha em dinheiro? X. E agora, ao invés de custar R$ 3,50, cada doce custa R$ 3,00. E aí, com isso, ele consegue comprar 20 doces a mais. Se são 20 doces a mais, basta a gente somar 20. Então, ele consegue comprar N mais 20. Tudo bem? E aí, isso daqui, pessoal, vai ser a nossa segunda equação. Galera, isso é o que a gente chama de sistema, que é quando a gente tem duas incógnitas para duas equações e a gente tem que resolver. O método mais comum de se resolver esse tipo de questão, pessoal,
é fazer a substituição. Ou seja, na primeira equação, a gente achou que o n, deixa eu me achar aqui, a gente achou aqui ó, que o n ele é equivalente a x dividido por 3,5. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse x dividido por 3,5, que é equivalente a n, e substituir aonde? Substituir na segunda equação. Então, aqui o que a gente vai fazer é justamente isso. Eu vou substituir 1 em 2. Então, vou substituir o que eu tenho na primeira equação na segunda. Então, como que vai ficar? Eu vou ter que x sobre 3 é igual a n, só que a gente acabou de falar que o n é equivalente a x dividido por 3,5. Então, reparem, a única coisa que eu fiz é, onde eu tinha o n, eu substituí por x sobre 3,5, que é o que eu tinha na primeira equação. E aí, mais 20. Então, eu estou dizendo ó, que x sobre 3 é igual a n mais 20. Só que agora, pessoal, reparem, a gente só tem uma incógnita para uma equação, então agora a gente consegue resolver. Para resolver isso aqui, a gente tem algumas maneiras. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou fazer aqui, ó, x sobre 3. E aí, galera, esse x sobre 3,5 que estava aqui, ó, eu vou passar ele subtraindo para o outro lado. Então, vai ficar menos x dividido por 3,5. X dividido por 3,5. E aí, isso daqui tem que ser igual a 20. Agora, ó, como a gente tem uma subtração de frações, quando a gente tem subtração de fração, a gente tem que fazer primeiro um múltiplo comum entre eles. Uma maneira, pessoal, de ter um múltiplo comum é simplesmente multiplicar os dois. Nesse caso, não necessariamente vai ser o mínimo múltiplo comum, tá, pessoal? Mas para divisão, basta ter um múltiplo comum. Então, basta fazer 3 vezes 3,5, o que vai me dar, então, 10,5. Então, 10,5. Aí, lembra que quando a gente faz, então, o MMC, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, eu vou ter aqui, ó, 10,5 dividido por 3 vai me dar 3,5 vezes x, 3,5x. 10,5 dividido por 3,5 vai me dar 3 vezes x, 3x. Então, menos 3x. Isso daqui tem que ser igual a 20. Agora, a gente vai fazer o seguinte. 3,5x menos 3x, lembra que aqui, como os dois são semelhantes, eu posso fazer essa subtração, então meio x. E aí, esse 10,5 que está do lado esquerdo dividindo, eu posso passar ele multiplicando. Então, vai ser igual a 20 vezes 10,5. Então, eu vou ter que meio x é igual 20 vezes 10,5. Eu vou fazer aqui do lado para vocês. 20 vezes 10,5. Lembrando que a ordem aqui que eu coloco não tem diferença, se o 20 ficar em cima ou embaixo, o resultado vai ser o mesmo. Eu recomendo 20 embaixo, porque como 20 tem esse zero, então esse zero a gente pode só copiar aqui e depois fazer a conta com 2. Então, em uma linha ali do resultado, a gente já consegue tirar aqui a operação final. Beleza, então a gente faz 2 vezes 5, 10. Então, sobe 1. A gente vai ter aqui, então, sobe 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Como eu tenho aqui, ó, vamos lá. Uma casa decimal aqui. Uma casa decimal aqui. E nesse caso, eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, 0 casas. Então, lembra que a quantidade de casas é a soma dos dois. Então, a gente vai ter uma casa, o que vai dar pra gente, então, aqui, 210. Então, igual a 210. Então, x vai ser igual a 210 dividido por meio. Galera, dividir por meio, isso é uma dica que às vezes ajuda a ganhar tempo. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2.
Então, 210 dividido por meio é a mesma coisa que 210 vezes 2, o que vai dar pra gente 420. O que o x estava representando mesmo? O x era a quantia em dinheiro, então 420 reais. O que vai dar pra gente, então, a alternativa E de elefante. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, é só deixar aí pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.